Gente, boa noite. Sejam bem-vindos. Vou pedir para a gente fechar os olhos um pouquinho. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre, pedindo a Ele que nesse instante possa nos abençoar, nos envolvendo em muita luz, muita paz e tranquilidade. Possamos aprender um pouco mais hoje com a ajuda dessa espiritualidade amiga. Que assim seja. Pessoal, muito bem, nós estamos dando continuidade aí ao estudo do livro Pão Nosso, um livro psicografado pelo Chico Xavier. O espírito é Emmanuel e, como vocês já sabem, cada capítulo ele pega um trecho do Evangelho, normalmente de Paulo, na Carolina, e ele traz então um comentário. No de hoje ele fala sobre a piedade, no capítulo 107, onde ele traz esse trecho da primeira carta a Timóteo. Timóteo foi um dos vários que foram influenciados por Paulo nas suas andanças e depois se tornou também um divulgador da palavra. Então, na primeira carta ao Timóteo, no capítulo 6, no verso 6, Paulo nos fala o seguinte: mas é grande ganho a piedade com contentamento. Então é isso que a gente vai tentar entender um pouquinho melhor hoje. Quando a gente olha na Bíblia, nós vamos ver que nesse trecho, Paulo fala o seguinte: todos os servos que estão debaixo do jugo estimem a seus senhores por dignos de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes não os desprezem por serem irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isto ensina e exorta. Paulo nos fala aqui de uma situação que todos nós passamos, né? No nosso trabalho, nas famílias, nos relacionamentos, situações de hierarquia, que nem sempre são harmônicas, e quando não o são, a nossa obrigação não é se rebelar contra isso. A gente vive num mundo que ninguém pode ouvir não, que ninguém pode ser cobrado, ninguém pode ser criticado. Mas essa não é a ordem natural das coisas. Dentro de um respeito normal exigido em qualquer relação, assim como também na de trabalho, essas são coisas naturais. E nem sempre a gente pode ter ao nosso lado, trabalhando com a gente, acima da gente, pessoas que pensam como a gente. E nesses momentos, o que Paulo fala aqui é que essas pessoas também são dignas de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não seja blasfemada, porque eu não posso falar aqui sobre uma doutrina e no meu trabalho agir de outra forma, me rebelando, sendo agressivo, combinando coisas contra pessoas que vão prejudicar outros. Então nós precisamos fazer o que a gente fala. E no verso 6 ele fala, mas é grande ganho a piedade com contentamento. É sobre isso que a gente vai falar mais para frente. Emmanuel, então, ele começa esse capítulo 107 do livro Pão Nosso com essa frase: fala-se muito em piedade na terra, todavia, quando assinalamos referências a semelhante virtude, dificilmente discernimos entre compaixão e humilhação. Veja que são coisas completamente diferentes, né? Mas no dia a dia, Emmanuel fala que a gente reage porque a gente confunde piedade
a gente confunde compaixão com dó, com pena. E aí, quando nós vamos, de alguma forma, tentar auxiliar uma pessoa ou modificar uma situação, quando eu vou para lá com essa sensação de pena, o sentimento que eu vou levar para frente, na maioria das vezes, é da humilhação. Quando a gente tem esse olhar da pena, a gente fica na superficialidade das coisas. Isso é importante a gente entender, né? Vou dar um exemplo prático para vocês. Alguém está passando por alguma situação. Talvez é muito mais fácil eu conversar com ele assim: nossa, mas coitadinho de você. Como é que pode você estar sofrendo tanto assim? Todas as vezes que a gente fala isso, a gente está prestando um desserviço. Seja para aquilo que a gente acredita, como a Bíblia nos trouxe ali no capítulo 1, desonrando a doutrina, mas também para a pessoa. Imagina se você, em situações de dificuldade, o que te ajuda alguém chegar para você e falar assim: coitadinho de você. Nossa, mas eu estou com dó de você. Isso não te ajuda em nada. E de alguma forma a gente se coloca como um ser superior que se acha no direito de ter dó de alguém que é inferior. Mas essa não é a realidade espiritual das coisas. Para tudo existe um motivo, que muitas vezes, ou na maioria das vezes, a gente não vai saber quais são. Mas existe alguém, um Deus maior do que todos nós, que a gente não consegue nem compreender na sua totalidade, que coordena todas essas coisas e que traz para cada um de nós situações que sempre são oportunas, individuais, adequadas para o momento que eu estou vivendo, para que aquilo possa me ensinar, para que eu possa crescer, para que eu possa amadurecer. Então, quando eu falo para alguém que está passando por uma dificuldade, eu estou com dó de você, eu estou rindo de Deus. Eu não estou acreditando na capacidade que Ele tem de coordenar todas as coisas e dar para cada um de nós exatamente o que a gente precisa. Então, essa é uma atitude que a gente precisa modificar. Ao invés de eu ter dó, eu posso ter compaixão, piedade, empatia. Olha, você está passando por uma dificuldade, é difícil, né? Eu nunca passei por isso, não sei o que você está vivenciando, ou já passei por isso, comigo foi assim, assim, assado. O que você está precisando? Veja a diferença. Aí eu não só estou honrando esse Deus que eu acredito, como eu estou me colocando como um servidor dele, como um ceareiro de Deus, para ajudá-lo nessa tarefa de que aquele irmão saia vencedor, saia maior, saia mais experiente dentro da dificuldade que ele está vivenciando. Espera aí que eu fiz uma bobagem aqui. Isso. Bom, então o Emmanuel traz para a gente aqui algumas situações onde nós, ao ajudarmos, acabamos confundindo compaixão com humilhação. Eu ajudo, mas esse homem é um viciado. Ou seja, nós estamos sabendo que vai dar errado, mas eu ajudo. Olha a superioridade. Será que é assim que nós queremos mesmo ajudar o outro? Vamos lembrar do Cristo, como é que ele agia. A humildade, a empatia, a forma como ele se dirigia às pessoas com respeito total. Então, sempre que nós fomos ajudar, mas existia uma condicionante, tá bom, eu vou fazer mais, a gente tem que repensar por que é que nós estamos fazendo aquilo. Vamos tentar fazer tal coisa, mas aí eu já dou aquela aula falando que vai dar errado, que eu sei tudo. Talvez não seja esse, né, o papel
que o Cristo está esperando da gente, porque a piedade ela é completamente desconectada do julgamento, assim como ela é desconectada do resultado. Jesus fala, deixa muito claro, a cada um de acordo com as suas obras. Então, todos nós, sem exceção, colhemos atitudes plantadas em vivências anteriores. Não há vítimas. Ninguém passa pelo que não é preciso passar. Mas, ao mesmo tempo, não existe fatalidades. Situações parecidas são vivenciadas de formas diferentes, às vezes até pela mesma pessoa. Nós amadurecemos, nós nos modificamos. Então, se eventualmente lá atrás da minha vida eu cometi um erro, agora eu estou vivenciando uma situação parecida, não quer dizer que eu vou repetir aquele erro. Então, quando alguma situação se apresenta para que a gente possa auxiliar, não vamos nos preocupar com o resultado. Aí não é problema nosso. Se chegou para a gente, a questão que nos envolve é auxiliar. Como é que eu posso auxiliar? Eu tinha um professor que falava muito isso, né, na faculdade, que o paciente chega no pronto-socorro acidentado. Não é problema do médico saber se foi numa rodovia federal, estadual, se foi municipal, se furou um sinaleiro, se estava bêbado, se aquilo ou aquilo. Isso não diz respeito ao médico que está atendendo, a enfermeira, ao enfermeiro que está ali. Qual que é o problema de quem está atendendo ali? Salvar a vida da pessoa. E essa é uma questão muito interessante. Ao auxiliar, tudo que não diz respeito com o que nós podemos fazer, não nos interessa. Vejo que as pessoas às vezes ficam muito mais preocupadas em saber o que está acontecendo com a vida do outro do que ajudar verdadeiramente. Outro exemplo, atenderei, entretanto, essa mulher é ignorante e má. Novamente, ser piedoso, desenvolver essa atitude piedosa que faz parte do nosso caminho de evolução espiritual, não tem nada a ver com o outro, tem a ver com o nosso propósito. Qual é o seu propósito de vida? Porque em inúmeras situações durante o dia, nós podemos ser arrogantes, julgadores, críticos, ou a gente pode ir para um caminho mais leve. Pessoas atenciosas, que sabem escutar, piedosas, compassivas, misericordiosas. E é muito provável que a gente oscile nesse pêndulo várias vezes ao dia, porque o nosso amor ainda é exclusivo. Nós vamos voltar a falar disso aqui um pouquinho mais para frente. Penalizo-me. Contudo, esse irmão é ingrato e cruel. Veja que Emmanuel traz aqui esse verbo, né? Penalizo-me. Tenho pena. Ter pena. Ter dó. É exatamente o que a gente tinha falado. Já começou errado essa frase. Obviamente que é muito difícil a gente ajudar pessoas ingratas e cruéis, como ele coloca aqui. A maioria de nós não se sente preparado para abrir o coração para pessoas assim. E aí a gente volta no que eu estava falando. Mas nós conseguimos agir assim com alguns grupos de pessoas. Pessoas que a gente gosta. Mas Jesus fala isso na Bíblia. Se amares somente quem vos ama,
Qual mérito há nisso? Até os publicanos fazem isso. Então nós somos ainda esses seres em estágio muito inicial de evolução espiritual. Já conseguimos amar, mas o nosso amor ainda é seletivo. Para quem a gente gosta, nós perdoamos, nós temos paciência. Mas quem a gente não gosta, nós somos duros. Essa pessoa é ingrata, essa pessoa é cruel. E como é que a gente vai conseguir dar esse passo? Como é que a gente vai conseguir modificar dentro da gente essa nossa tendência? Aprendendo que nessa roda da vida nós também ocupamos todas as posições. Nós podemos até achar que estamos em posição melhor do que os outros, o que não é verdade. Em alguns aspectos, sim, em outros aspectos, não. Em alguns aspectos da nossa vida, nós somos os ingratos. Vitor Hugo, o maior de todos os poetas que já viveu nesse mundo, ele fala muito sobre isso. Diz que o ingrato é infeliz, porque a ingratidão faz parte da infelicidade dele. Então, ao invés de a gente ter raiva do ingrato, nós também não vamos ter pena, nem dó. Nós vamos ter compaixão. E ao ter compaixão, eu consigo auxiliá-lo. Tem um dos livros do André Luiz, que o mentor, conversando com um personagem lá do livro, em desdobramento, no plano espiritual, a pessoa pergunta, mas como é que eu posso perdoar de novo essa pessoa? Ele fala, porque ele ainda não conhece a Jesus como você conhece. Então esse é o diferencial. O que vai nos tornar pessoas piedosas? Exercer na prática, a duras penas, porque ninguém consegue fazer isso com facilidade, o perdão para quem te causa mal. Então a gente tem que parar de perdoar quem a gente gosta, isso é muito fácil. Para os torcedores do Goiás que estão aí quase rebaixados, é simples esse. É só fazer com os outros o que você faz com o Goiás, né, Rodrigo? Perdoa toda vez. Então eu acho, sim, uma opinião muito pessoal, que essas dificuldades que nós precisamos encarar, elas nos mostram quão longe ainda nós estamos da evolução espiritual que a gente gostaria de ter. Então pega as pequenas situações de todo mundo aqui, sem exceção, onde você não consegue ter empatia por determinada pessoa, onde você não consegue perdoar algo equivocado que está te atingindo. Você carrega isso dentro de você, você entrou no rol das pessoas mortais, comuns, como todos nós que estamos aqui. E é aí que nós precisamos evoluir. Não adianta eu achar que eu estou evoluindo porque eu amo meu pai e minha mãe absurdamente. Não há vantagem nenhuma nisso. É muito bacana isso, tá, gente? Mas não é vantagem para onde a gente quer chegar. Amai o vosso inimigo. É aí sim a gente está falando de uma coisa espiritual. Não é fácil, mas a gente tem que em algum momento começar, né? Emmanuel fala: compadeço-me, todavia trata-se de pessoa imprestável. Ao longo da vida, à medida que a gente amadurece, envelhece, conhece mais as coisas, você vai reparando que a diferença entre a pior pessoa que você conhece e onde você está é muito pequena. É um querer mudar. O que aconteceu com nós que estamos aqui, tentando estudar, evoluir, crescer, é que em algum momento eu falei assim, vamos embora, eu vou tentar ser melhor. Só isso.
Então, quando eu falo que alguém é imprestável, ele pode até estar tendo um comportamento imprestável. Mas se amanhã ele acordar resoluto, vou mudar minha vida, daqui a um mês ele está igualzinho a gente. Obviamente, tendo que responder por tudo que ele plantou, assim como nós também estamos aqui, nessa existência, nessa encarnação, respondendo por tudo que nós plantamos, se não aqui, em outras existências. Mas Jesus nos dizia isso. Não são os sãos que precisam de médico. E aí, ele se colocando como médico, né, obviamente. Mas os doentes. Eu não sei vocês, mas às vezes eu tenho a impressão de que a gente vive num imenso sanatório. E Jesus já veio, lembra aquela promessa? E largou a gente aqui. Nós fomos abandonados. É lógico que é brincadeira, né, gente? Mas a impressão que dá às vezes é essa, né? A gente vive num manicômio completo. Tem dia que a gente surta também, na maioria das vezes, eu espero, né? Que a gente esteja sadio, são, para conseguir viver. Mas esse é o retrato espiritual da Terra. Nós vivemos aqui uma geração de pessoas que preocupa 24 horas em não envelhecer, em postar foto bonita no Instagram, mesmo que a vida esteja uma miséria, em usar todos os meios legais e ilegais possíveis para ganhar mais dinheiro, não importa se do que eu vou fazer, passar por cima de quantas pessoas. Esse é o mundo que a gente vive. E é difícil você manter uma sanidade mental no mundo desse, né? Mas se a gente está aqui, é porque nós ainda não vencemos essa etapa. Se nessa encarnação isso já não faz parte da nossa vida, isso é ótimo. Quer dizer que nós estamos evoluindo. Mas nós estamos aqui porque nós somos reprovados nessa escola que a gente vem matriculando e tomando bomba aí, ó, quantas existências. É importante pensar nisso. Porque justamente quando você toma consciência do tamanho do problema é que você vai conseguir resolver. Você não consegue resolver nenhum problema sem olhar para ele de frente. Bom, eu estou aqui nessa encarnação porque tudo que existe na Terra de bom e de ruim também existe em mim. O que eu preciso mudar? O que eu preciso melhorar? Justamente para que eu não precise também passar tanto tempo nesse manicômio aqui, né, gente? Isso é importante. E isso só vai acontecer com atitudes volitivas, atitudes que partam da minha vontade. Eu quero ativamente trabalhar para isso. Com toda a minha vontade e fé e disposição, eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero ajudar. Eu quero entender a dor do outro, a ponto de eu não julgar. Fala, mas isso são objetivos muito altos, mas são exatamente, é isso que a gente precisa mirar. Nós temos que parar de perder tempo, de ter como objetivo coisas comuns. Tratar bem pai e mãe, tentar dar a melhor educação para os seus filhos, ser uma pessoa honesta, não há vantagem nenhuma nisso. Isso é obrigação nossa. Nós já precisamos mirar lá na frente. O que me incomoda? E aí é muito pessoal. Qual é a minha dificuldade nessa existência? É o perdão? É o egoísmo? É o medo? É a ansiedade? É a tristeza? Não sei. Mira na sua dificuldade. Mas aí você coloca o seu objetivo lá em cima para haver mudança real. Porque senão a gente vai ficar sempre patinando e arrumando desculpa para repetir os mesmos erros. Tais afirmativas, diz Emmanuel, são reiteradas a cada passo por lábios que se afirmam cristãos. Todo mundo aqui já ouviu falar de Eurípides Barçanufo? Quem nunca ouviu? Levanta a mão aí para mim, só para eu não ficar tímido não, gente, não é prova não. Quem nunca ouviu falar de Eurípides Barçanufo? Ó, já tem 3. Pô, sabido.
O Bispo Sanuf foi o apóstolo do Espiritismo no Triângulo Mineiro, em Sacramento. Dizem que ele, uma vez, foi participar de uma reunião mediúnica com o tio dele, o Jason, que era o nome do nosso centro aqui antes da gente vir para cá, e não coincidentemente esse grupo nosso começou dentro da Casa de Eurípides, com o Hospital Espírita Casa de Eurípides. E Eurípides, então, ao entrar na sala mediúnica, ele sentiu que ele saía do corpo. Ele teve o que a gente chama de desdobramento consciente. E ele subia, até que ele chegou num local onde ele percebeu que ali, orando, estava o Cristo. E ao chegar perto, emocionado, ele viu que o Cristo estava chorando. Falou, Cristo, mas Jesus, por que você está chorando? São pelos seus filhos que ainda não entenderam a sua palavra, aí foi fazendo aqueles discursos bonitos e tal. Jesus esperou ele falar, falou, não, meu filho, eu estou chorando, são pelos que já entenderam a minha palavra, mas não agem de acordo. Então é exatamente isso aqui. E somos a maioria de nós ainda, infelizmente. E a gente tem que sempre se perguntar, a maioria de nós hoje é cristão porque nasceu numa família cristã. Mas por que nós somos cristãos? É o que eu falei lá atrás. A nossa intenção, o nosso propósito verdadeiro... Olha meu pai chegando aí, gente. Bonitinho, cabelinho branco. O nosso propósito verdadeiro faz a diferença da nossa vida. Nos guia. Todas as nossas atitudes são baseadas nas nossas crenças. E às vezes nas nossas crenças que nem a gente sabe que acredita. Então não há como se enganar. Por que nós somos cristãos? Tem que se fazer essa pergunta. Qual que é o nosso propósito interior? Qual que é a nossa intenção verdadeira? Porque é paradoxal eu falar que eu sou cristão porque eu amo essa doutrina, e eu acredito que todo mundo aqui faça, mas a gente não haja de acordo com isso. O cristianismo veio para criar trabalhadores. Você só vê o Cristo em movimento. Ele pega os apóstolos, gente orelha seca, igualzinha a gente aqui, que brigava para estar do lado do Cristo, que negou o Cristo, que na hora da crucificação sumiu todo mundo, só ficou quem? A mãe e João Batista. E João Evangelista, perdão. Igualzinha, gente. Cheios de defeitos, cheio de coisas boas. Ele veio para mostrar que qualquer um de nós pode ser cristão, mas ser cristão é amor em movimento. Então não cabe mais ter ódio, mágoa, decepção, ódio, e aí vai. E se a gente não se faz essa pergunta, nós vamos perder mais uma encarnação achando que estamos bonitão, fazendo coisas maravilhosas, e a gente está fazendo mais do mesmo. Não dá para ter mais esse discurso, nossa, mas o mundo é tão ruim, eu vou ao centro, eu ajudo na sopa, eu nunca roubei, eu nunca matei. Não dá. Isso é muito raso, né, gente? Não é para isso que Jesus encarnou nessa terra. Para a gente ter essa mudança real. Eu vou largar o homem velho. Mas eu vou largar mesmo. Eu respeito muito tudo que eu fiz até hoje, mas a partir do dia que nós nos resolvemos mesmo a seguir o Cristo, aí é um homem novo. Realmente, de maneira geral, nos diz Emmanuel, encontramos na terra essa compaixão de voz macia e mãos espinhosas. Olha que bonito isso. Essa frase é muito legal, né? Então, como eu disse aqui, né? Temos que dar esse passo a mais, para a gente realmente progredir nessa existência. Então, o Emmanuel vai fazendo essas comparações, que a gente deita mel
e ao mesmo tempo veneno, para ficar mais fácil de entender. A maioria das vezes a gente faz isso com pessoas diferentes. Então, no mesmo dia, tem pessoas que eu amo, que eu vou, né, ter mel nos meus lábios, e para outros eu só tenho veneno da maledicência, da crítica. Mas muitas vezes, no exemplo que ele está dando aqui, é nessa tentativa de ajudar e ser piedoso, que na verdade o que eu estou tendo é dó. Eu acabo humilhando a pessoa, onde eu falo, eu vou ajudar, mas eu estou criticando. Balsamiza feridas e dilacera-as, estende os braços e cobra dívidas de reconhecimento. Isso é muito importante. Meu pai conta muito um caso de um amigo dele, que na empresa, os funcionários às vezes pediam dinheiro emprestado, ele emprestava, o funcionário pagava e depois ele deixava passar um tempo e ia cobrar da pessoa. Eu falei, e aí, que dia que você vai me pagar? Eu falei, não, doutor, já paguei. Eu falei, não pagou não. E deixava a pessoa toda agoniada e também para a notícia espalhar e ninguém pedir dinheiro emprestado para ele. Engraçado isso, né? Então, são atitudes que talvez seja muito mais fácil você falar. Fala o seguinte, dinheiro e amizade não combinam. Dinheiro e trabalho não combinam. Eu não posso te emprestar esse dinheiro. Porque se você não me pagar, a amizade vai acabar, ou eu vou ter que te mandar embora. Ser sincero. Mas isso fazer dessa forma é maldade, é humilhação. Exatamente o que Emmanuel está trazendo para a gente. Socorre e espanca, ampara e desestimula. É quando a gente vai ajudar, a pessoa vem nos procurar para ajuda. Falou, posso ajudar, mas será que essa ideia é boa mesmo? Será que você vai dar conta? Você superior humilhando o outro que está inferior numa situação de necessidade. Não é que as coisas não possam ser conversadas, tudo é o jeito de colocar. Oferece boas palavras e lança reptos hostis. Repto, fui no dicionário, porque eu não sabia o que significa essa palavra, significa desafio. Sacia a fome dos viajantes da experiência com pães recheados de fel. Então são vários exemplos que Emmanuel está nos trazendo, mas ao mesmo tempo ele nos fala que a verdadeira piedade, no entanto, é filha legítima do amor. Aí a gente começa a entender um pouquinho melhor sobre piedade. Não perde tempo na identificação do mal. Dizem que Madre Teresa, essa da foto, uma vez um sinaleiro pedindo dinheiro para tratar das crianças doentes que ela cuidava, uma pessoa baixou o vidro, cuspiu na cara dela. Ela limpou, falou assim, perfeitamente, para mim isso aí eu acho que é o que eu mereço mesmo, mas e para os meninos? Você vai doar alguma coisa? Igualzinho a gente faria, né? Provavelmente você está com os pés lá dentro do carro, querendo bater na pessoa, né? Então, esse é o exemplo do amor, que se transforma em ajuda. Ela não se preocupa com a dor que aquela pessoa que está dentro do carro está carregando e está querendo descontar nela. O foco dela é a criança que está doente. Ela não tem importância. Um dia nós vamos chegar lá, né? Eu espero. A piedade interessa-se excessivamente no bem, para descurar-se dele em troca de ninharias, e sabe que o minuto é precioso na economia da vida. Então, ao ajudar, não vamos perder tempo em saber as causas, os porquês, o para quê, quem fez, quem apanhou, quem bateu. Vamos auxiliar, usar o nosso tempo de forma preciosa. Não nos perder nesse labirinto aí, né? Quanto tempo inútil a gente perde em discussões estéreis, a ponto da gente acabar com o nosso tempo para ajudar. Se a gente colocasse todo o tempo que a gente gasta com discussões que não levam a nada, colocasse em prol da nossa evolução espiritual,
seja ajudando o outro ou a nós mesmos, isso traria da nossa vida uma vida bem diferente. E aí o interessante disso é que em cada situação eu posso tentar exercer a piedade de forma diferente. Então ontem nós tivemos aqui a nossa reunião mensal do luto. Então, é toda primeira terça-feira do mês, às 19 horas, no auditório aqui do lado. Pessoas em situações de luto que vêm compartilhar as suas experiências. É uma reunião muito, muito bacana, muito forte, muito terapêutica. Na reunião do luto, exercer a piedade é escutar, não é falar. Porque os enlutados vão perdendo o espaço de fala. Ninguém aguenta mais. A família, não, fulano, para de falar disso, vamos para frente. Já passou um mês, 2 meses, 1 ano, 5 anos. Ontem tinha gente que perdeu a mãe há 20 anos e que ainda veio aqui escutar, compartilhar a dor. Estava tudo bem, não tinha revolta, não tinha, mas dói, tinha muita saudade. É muito bonito você ter um lugar desse aqui como o Ramatiz para falar disso. Então, em cada situação, você tem situação que a piedade vai ser exercida no aconselhar, em outras no conversar, em outras no questionar. A gente está atento a isso. E em cada situação, fazer isso de forma amorosa. Sair da posição de superior para a posição de igual, que escuta e que só quer auxiliar. Importante isso. O Evangelho, diz Emmanuel, não nos fala dessa piedade mentirosa, cheia de ilusões e exigências. Quem revela a energia suficiente para abraçar a vida cristã encontra recursos de auxiliar alegremente. E esse é o ponto principal, é o tema central da fala. Piedade com contentamento, auxiliar com alegria. Isso está presente em muitas relações. Eu vejo nas nossas triagens aqui, do Ramatiz, a gente escuta muita coisa. Então se atende, às vezes, um cônjuge, um pai, ou um filho, um namorado, que tem um relacionamento muito difícil e ele está disposto a passar por todos os sacrifícios, ok? Mas com o objetivo errado. Eu tenho que suportar tudo que essa pessoa está fazendo, porque senão na próxima encarnação nós vamos nascer juntos de novo. Não é esse o objetivo, gente, do Espiritismo, falar para a gente que existe reencarnação. Então, novamente, qual é a nossa intenção? Qual é o nosso propósito? Por que que eu sou cristão? Por que que eu estou casado? Por que que eu tenho esse emprego? Por que que eu pus filho no mundo? E aí vai. Parar de agir como vítima, as coisas foram te levando e acontecendo na sua vida, você não sabe nem o que você está fazendo, não existe isso. Cada pequeno ato da nossa vida é da nossa única responsabilidade. Mas para que eu estou fazendo? Por que eu mantenho uma relação onde eu vejo que não tem futuro, que a outra pessoa é isso e é aquilo? Se eu tiver um propósito maior para isso, tudo vale a pena. Mas se o meu propósito for mesquinho, talvez é hora de repensar. Por que você está se permitindo levar uma vida ruim em termos de qualidade? E isso envolve emprego, qualquer tipo de relacionamento. A piedade não se prende às teias da crítica destrutiva e sabe semear o bem, fortificar-lhe os germes, cultivar-lhe os rebentos e esperar-lhe a frutificação. Mas veja que o ato de ser piedoso não é o ato da colheita. É o primeiro, é o de plantar junto, é de semear. Às vezes uma coisa que você está falando para a pessoa agora
pode frutificar daqui 30 anos. Quem faz terapia, quem já fez, já vivenciou isso muitas vezes. A gente vê muito, já tive algumas experiências na constelação familiar, às vezes ali no meio da constelação acontece alguma coisa, vem alguma informação, que vai cair a ficha lá não sei quanto tempo para frente. Sementinha que foi plantada, né? Existe uma passagem de Vitor Hugo, de novo, né? Vitor Hugo, depois de desencarnado, trouxe alguns livros psicografados através de algumas médiuns, né? Dentre elas Hilda Gama. E esse trecho de Vitor Hugo, ele inclusive ficou mais conhecido numa das músicas do GAN, o Grupo Arte Nascente, chamado Piedade, é o nome da música. E Vitor Hugo fala que a piedade é o cingir de uma águia, rasgando a amplidão eterna, conduída desses seres que rastejam no solo da terra. É uma águia que olha para a gente aqui andando pesado e tem compaixão da gente. Mas ela não vem aqui andar, ela já evoluiu. Então você não se diminui porque o outro é isso ou aquilo. Você não deixa de ajudar porque o outro é isso ou aquilo. Você vai exercer a sua evolução espiritual. É muito bonito. Quem nunca escutou essa música, depois pesquisa. É uma música que veio, na verdade, que era uma luta contra o aborto, né, do GAN, e eles incluíram esse verso aí do Vitor Hugo, muito bacana. Bom, para a gente encerrar, diz-nos Paulo que a piedade, com contentamento, com alegria, ou seja, todo sacrifício que a gente for fazer em prol de auxiliar, de ter compaixão, de ter piedade, mas com alegria, é um grande ganho para a nossa alma. E em verdade não sabemos de outra que nos possa trazer prosperidade ao coração. Muito bem, vamos fechar os olhos, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre, agradecendo por essa oportunidade de estarmos aqui, nesse momento de paz e de tranquilidade. Pai de infinito amor e misericórdia, nós te pedimos que nesse momento permita que os nossos familiares desencarnados, nossos amigos, mentores, os trabalhadores espirituais da casa estejam conosco, nos auxiliando, nos acalmando, nos tratando. Eu vou fazer uma contagem simples. Se perceba, se visualize, saindo do corpo físico, em direção a um local de tratamento na espiritualidade, um gramado, uma floresta com a cachoeira, um riacho de água cristalina. Vamos todos juntos, protegidos. 1, 2, 3. Se sinta ali, deitar na relva do lado desse riacho e toda aquela água da cachoeira, aquela fumaça de água vai chegando até você, trazendo uma sensação de limpeza. Sinta que nesse momento, tudo que não serve mais para você vai sendo tratado, curado, tirado e levado pela água do rio. E nós vamos nos sentindo cada vez mais tranquilos, leves e harmonizados com Cristo. Respira profunda e lentamente.